Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. É um texto onde nós vamos encontrar o apóstolo Paulo trazendo algumas orientações, de uma certa forma, à família. Efésios 5, quero ler com os irmãos a partir do verso 25. Efésios 5, a partir do verso 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Amém? Queridos, nesta noite eu quero tratar de uma temática. De manhã falamos sobre a importância de, enquanto igreja, nós estarmos atentos a um tripé importante, que é quem ajuda, quem será ajudado, e o ambiente onde essa ajuda acontece, que é a igreja. Pela manhã nós falamos sobre o papel primordial dos diáconos, que são aquelas pessoas que servem a casa e a mesa do Senhor. E agora à noite eu quero seguir nessa linha de pensamento sobre o papel e a valorização da igreja, mostrando um comparativo que é relacionado ao casamento, relacionado ao relacionamento que a igreja tem com o Cristo, que é o seu Senhor. Esse texto, ele mostra como Cristo ama a igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aí o texto vai mostrando como é que Cristo lidou com a igreja. Entregou-se por ela, por amor, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. A figura do casamento, ela é muito usada nas Escrituras para falar a respeito da relação de Deus para com o homem. Tanto que no profeta Oséias, um texto bastante complicado de se entender, porque ali o Senhor pede para que esse profeta se casasse com uma prostituta, com uma mulher que lhe trairia, com uma mulher que lhe enganaria, e o texto mostra Oséias, um homem apaixonado, que vai até essa mulher e diz: olha, você está aí no meio da podridão, mas eu quero que você volte para casa, que você fique comigo. E há uma grande e uma demonstração de um amor inquestionável, um amor que as pessoas, na ótica social, elas repudiaram, até porque havia uma palavra na lei do povo hebreu que dizia que se a mulher se ausentasse da família e se envolvesse com alguém,
o homem não deveria aceitá-la de volta. Mas aí há um contraponto, porque na verdade toda lei, ela carrega em si o enunciado da letra, mas ela traz atrás deste conceito de letra escrita, ela traz um conceito, e é aí que precisamos tomar cuidado para não perdermos. O conceito que o Senhor quer mostrar, usando a experiência de Oséias, é levar o povo a perceber que o povo de Deus, esposa de Deus, estava fazendo com ele o que a mulher de Oséias fazia. E aí o Senhor vai mostrando que ele amava tanto, que ele estava disposto a receber de uma forma sem esse aparato legal que proibia, mas a graça, a misericórdia cobre a multidão de pecados. Casamento é sempre uma cerimônia bonita, não é? Concordam? Quem lembra da cerimônia do casamento assim, com alegria no coração, diz amém. Amém. Silvia, vem cá com o Rogério. É o casal mais fresco da igreja. Assim, né? Afinal, pegaram a certidão de casamento há 10 dias, mais ou menos, né? Vai sair quinta, então não pegaram ainda. Eles querem dar uma palavrinha sobre o casamento deles. É que realmente foi um sonho para nós, né? A gente faz 15 anos que a gente morava junto e ele sempre queria casar e eu ainda estava meio lá, meio cá, porque ele estava na vida ainda não cristã. Então, eu sempre pensei assim, no dia que ele for realmente cristã e quando eu fizer 15 anos de casado, 15 anos morando junto, eu ia casar. E Deus honrou a minha votação. Então, eu queria agradecer aos irmãos que me ajudaram, às pessoas que realizaram esse sonho, que conseguiram realizar, porque foi um momento mágico, um momento lindo. Quem pôde vir, eu agradeço muito, porque quem vê, eu acho que realmente não vai sair aqui dizendo que foi um momento mágico para nós, porque foi muito lindo e, assim, foi um momento que a gente esperamos e foi realizado com muito, muito amor mesmo. Então, eu agradeço muito a igreja, o coral que participou, viu? Fiquei tão feliz pelo pastor Valdir e que, realmente, eu tinha que vir aqui para agradecer vocês pessoalmente, viu? E a única coisa que eu tenho para pagar mesmo é só a oração que eu lhe peço pela vida de todos. Amém, tá bom? E é interessante que já começa uma relação nas bodas de cristal, né? Quer dizer, a boda de prata está mais perto, né? Mas que Deus abençoe vocês, viu? Que a mão do Senhor continue repousando sobre a vida de vocês. Podem sentar. Por que eu chamei esse casal? Para ilustrar, e eu tenho certeza que se eu chamasse a Bruna e o Beto, se eu chamasse o Júnior e a Silvana, se eu chamasse o Fernando, não, que eu não fiz o casamento, mas se eu chamasse o Celso e a Cris, e tantos outros casais aqui, o testemunho seria parecido. A emoção de ter concretizado um sonho. Eu me lembro com alegria, no dia que nós estávamos na aula, só que no caso do Júnior e da Silvana era o inverso, né? O Júnior, ele já tinha uma experiência cristã de vivência e a Silvana estava chegando e aí de repente começamos a tratar sobre batismo e num determinado momento na aula falou-se de casamento e eu falei, não, vamos em frente, quer casar? Vamos. Aí um olhou para o outro, mas tipo assim, pode? Agora? Aí já viu, né, o olhar da mulher para cima do Júnior, né? Ah, meu bem, quer dizer que pode, agora é agora, né? E assim a gente vê a beleza do casamento e como esta relação traz benefícios ao casal. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar algumas palavras
até colocadas do tipo: temos um Deus zeloso, mas a tradução correta é ciumento. Então a gente percebe que quando Deus fala da sua relação com o povo de Israel, Deus está falando de uma relação de amar alguém incondicionalmente. A palavra do Lucas tem muito a ver, na hora que ele falou aqui no louvor, que Deus, apesar de ter seres criados de forma aparentemente perfeita, porque até uma turma lá se rebelou e acabaram saindo de escanteio assim, mas o coral de anjos deve ser bacana, né? Então, mas Deus falou: não, eu criei aqueles seres para amá-los e para que eles me amem. Tanto que Deus deixa a sua glória, Filipenses declara isso, Deus deixa a sua glória, Deus se faz homem para, na semelhança de homens, ele consiga resgatar e trazer o homem de volta à companhia dele, para que ele tivesse essa relação concretizada. E a gente observa, e a figura mais clara dessa relação está no livro de Oséias, porque ali, a priori, quando a gente lê, fala: uau, o que é isso, né? Deus está mandando o camarada casar com uma mulher, assim, da vida mesmo, e no seu casamento ela saía para a vida, e ele ia lá e falava: meu bem, eu te amo, volta para casa, e trazia tal, e ela ia de novo, e os filhos que ela tinha não eram dele, e aí vem todo aquele drama, aquela situação, e aí Deus dá o recado: povo de Israel, o que vocês estão criticando na vida desse profeta é o que acontece com vocês. Porque, amados, numa relação de casamento, a fidelidade, a confiança mútua, o amor incondicional. Eu sempre digo, eu sou um cara feliz, porque quando eu pedi a Ruth em casamento, eu, se fosse ela, diria não. Longe de querer agora me achar o bonitão, eu era muito mal acabado. Um dia eu vou criar coragem e vou recuperar o vídeo do meu casamento. E os irmãos dirão: amém, Jesus, que o tempo melhora. Pense num camarada mal acabado. O contrário era totalmente verdade. Pense numa mulher bonita. E aí a graça e a misericórdia de Deus, né? Mas, queridos, a relação de casamento, ela requer passar por cima de algumas coisas. E olha que a Ruth passou de monte assim, né? Mas ano que vem, 25 anos de casados, bodas de prata, e contamos com a oração e a bênção dos amados. Casamento, igreja, Deus, povo de Deus, Jesus Cristo, tudo isso tem a ver, porque o que o Senhor quer mostrar nessa noite a nós é que Ele ama este povo que está aqui à procura de adorá-lo. E Deus ama você de tal maneira que Ele deixou a sua glória no céu. Ele se limitou a um ser finito, humano, sujeito a dores, sofrimento, sentimentos de ira, porque no momento em que Cristo entra no templo onde eram oferecidos os sacrifícios, que era até então o modus operandi de acontecer o culto ao Senhor, e aquela sim era a casa de oração, e lá sim as orações que eram feitas daquele lugar chegavam ao altar de Deus, à presença de Deus, através dos sacrifícios que eram ali oferecidos. E num determinado momento dessa relação, Jesus chega e observa que aquele lugar santo,
aquele lugar separado para a bênção, havia virado um verdadeiro mercado. Virou uma verdadeira feira livre. Porque ali as pessoas que iam ao templo para oferecer sacrifícios, a demanda sempre é o que faz girar negócio, né? Alguns ficaram olhando assim e falaram: rapaz, eu escutei um camarada falar assim: eu queria oferecer uma rolinha, mas a que eu trouxe escapou e voou, tal. Aí alguém falou: vou vender rolinha na porta do templo. E ficava lá. Aí, sacrifício de paz, tem uma rolinha aqui, bonitinha, perfeitinha, quer? Eu quero, tal. E aí outro começou, falou: poxa, isso aí pode dar um bom negócio, né? Vou começar a vender bezerro. Né? Porque às vezes o Fernando ia oferecer uma oferta lá, que era uma oferta mais especial assim, então ele queria um novilho, um bezerrinho, tal, mas para trazer da casa dele, aí olha, eu estou vendendo, tal. E aí começou a virar esse comércio. Era isso que Deus queria? Não. O que Deus quer é algo que seja especial para você e que você vai ofertar isso para Ele. E hoje, o mais importante que você tem é o seu coração. E é isso que o Senhor quer que seja colocado no altar dele. Ele não quer bens, ele não quer coisas materiais, ele quer o seu coração. Quem é casado, não é isso que a gente espera da nossa companheira, do nosso companheiro? Nós encontramos muitas vezes situações relacionais aonde há falta de amor e existe uma pretensa tentativa de compensar com presentes, com coisas, mas isso não tira. O que a gente quer é amor, o que a gente quer é viver bem, o que a gente quer é harmonia, é fidelidade, é tudo aquilo que vai fazer o casal se entrosar para viver debaixo de paz. Com Deus, a relação é assim também. Só que com Deus existe uma grande diferença. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente entra perdendo na relação. Por quê? Eu, quando me casei, às vezes chegava em casa e aí estava lá a Ruth sorrindo e tal. E aí a gente começava a conversar, daqui a pouco ela começava a chorar porque estava com algum problema. Aí contava o que aconteceu e tal. Então a gente observa que às vezes na relação de casais, de namorados, às vezes a pessoa dá uma escondidinha na coisa, dá uma ocultada, e ali, lá para frente, às vezes a coisa vem à tona, e aí cria problemas, tal. Sinceridade e transparência é a melhor saída. Com Deus, tem uma vantagem que a gente não pode negar. Quando Deus olha para você, Ele vê o que você é. Ele não vê o que você quer ser ou está tentando ser. Exemplo dado de manhã, Ananias e Safira. Um casalzinho que chegou na igreja, havia uma corrente de doações na igreja, as pessoas estavam vendendo tudo o que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. O Senhor não pediu tudo, nenhuma parte, mas as pessoas sentiram. Eles entenderam que Cristo voltaria logo e queriam desapegar. Vendiam tudo na OLX, fazia dinheiro, chegavam aos pés dos apóstolos. Só que aí o que aconteceu? Chega um casalzinho falso e fala: aí, tá todo mundo lá, todo mundo chegando lá, vamos entrar nessa também? Não podemos ficar feio na fita. Então vamos lá. Aí venderam lá uma propriedade, e aí chega o Ananias lá na igreja: aí pessoal, beleza, vendi a minha propriedade lá por 100, tá aqui no altar. Só que ele vendeu por 200. Ele podia ter chego e dito: Deus, vendi por 100,
Ou por 200 estou dando metade. Glória a Deus, quer dar, dê aquilo que o seu coração propõe. Mas não. Ele quis aparecer para a comunidade, e aí ele vai e faz isso. Pedro diz para ele: rapaz, o que é isso? Deus conhece seu coração. Eu não, mas Deus conhece, mas ele me contou aqui, rapaz, você está mentindo. Você não vendeu essa casa por esse valor, você guardou um pouco. Só que Ananias não teve tempo de se explicar. Puf, caiu morto. Com Deus, a gente não deve brincar. Recolher o corpo, dali chega a bonitona da Safira. E aí, pessoal, vocês viram meu marido que vendeu a propriedade por 100 e deu os 100 aí no cofre da igreja? Aí os profetas, quer dizer que é isso aí mesmo? Vendeu por 100 e deu 100? Vendemos por 100 e demos tudo no altar. Então, pera aí que você vai com ele. Puf, ela morreu também, tiraram e levaram embora. Com Deus não se brinca. Deus não quer tirar nada de você. Ele quer o seu melhor, e o seu melhor é o seu coração. Porque quando o seu coração está nas mãos do Senhor, o seu coração vai tomar atitudes em relação a esse Deus que ele ama e fará coisas espetaculares. Vou dar um exemplo, sem citar nomes, porque a pessoa pediu sigilo. Quarta-feira, ouvimos o testemunho aqui na igreja do Ministério Casa do Oleiro. Quando acabou o culto, o Senhor tocou num coração que está no altar de Cristo. E essa pessoa tomou uma decisão, e durante a semana me procurou, a gente conversou, ele fez uma doação para a Casa do Oleiro. Um ministério que está precisando, um ministério que a cada quarta-feira é super interessante. No último mês, a cada quarta que o Eduardo veio, ele desceu com um morador para a Casa do Oleiro. A cada quarta que ele vinha, Deus levantava alguém, trazia para cá, às vezes conduzido por alguém da igreja. Mas na penúltima quarta, passou um homem na rua, perguntou ali na porta, não me lembro para quem, perguntou: olha, eu estou procurando uma igreja de nome assim, assim, assim. Não, Washington, né? Eu estou procurando uma igreja de nome Ágape, Peniel. Peniel assim. Aí o Washington falou: não conheço. Aqui é uma igreja, eu não conheço. Aí ele falou: não, é porque eu estou procurando um lugar. Esse Peniel aí me disseram que lá eles têm um trabalho que tira a gente da rua que está com problema de droga. Aí o Washington falou assim: entra aqui. Assistiu o culto com a gente. Quando o culto acabou, o Eduardo levou ele numa salinha, bateu um papo com ele, colocou o cara no carro e levou para Mongaguá. Quarta passada, o pastor Irto, vindo para a igreja, encontrou o seu filho, aí no Largo 13. Ele tem um filho que é andarilho, mora no albergue e tal. Nós já oramos por ele aqui na igreja. Aí o pastor Irto bateu um papo com ele, trouxe ele à tarde aqui, conversou comigo, falou: pastor, como eu faço para tirar o meu filho da rua? Ele disse que quer sair da rua. Eu falei: traz um culto à noite, vamos orar por ele e conversar com o Eduardo. O Eduardo chegou à noite, levou o pastor Irtor e o Bira ali na salinha, conversaram com o rapaz. O culto acabou, ele em lágrimas aceitou o desafio de ir para a Casa do Oleiro. Um ministério que tem feito muita diferença. E Deus tocou no coração de uma pessoa que fez uma doação de R$10.000 para esse projeto. Então, amados, é isso que Deus quer. Corações que o amem incondicionalmente. Porque quando o meu coração estiver
na mão do Senhor, a minha vida toda é dele. Olha o que vimos aqui na parte do ministério de dança, a beleza, os nossos músicos. Se a gente tem comunidade que paga para músico tocar, contrata. Quanto custa isso? É caro. Aqui a gente tem escalas. Tem músico aqui que a gente precisa ir fazendo escalas para poder ir um melhor que o outro. E a gente vai vendo o Senhor trabalhando, o nosso coral, que coisa linda. Quando o nosso coração está no altar do Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, pertence a Ele. Não é assim marido com mulher, mulher com marido? Não é assim as relações de namoro? A gente vai priorizando, a gente vai dando atenção, e é o momento que a gente vai se conhecendo para entender se é por ali que eu quero seguir a minha vida. Deus tem trazido demonstrações de amor insofismáveis, ou seja, inquestionáveis. Você não tem como duvidar disso. Esse texto que nós lemos: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E eu já disse isso algumas vezes aqui. Que mulher não gostaria de ter um marido com esta descrição? Um marido que desse a vida dele por ela. Um marido que a tratasse com tal distinção, procurando torná-la pura. E aí vem até uns negócios legais, né? Sem ruga, sem mácula. Está no texto. Vamos falar coisa séria. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja, a sua noiva, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Cristo quer uma relação com você. E quando Paulo cita estas questões que são naturais ao ser humano e que em alguns momentos é considerado algo que não é tão agradável. Imagina um noivo no altar aguardando a sua noiva entrar, ela chega toda suja de lama, toda suja de barro, sem ter se arrumado, mas assim, meio estrupiadinha mesmo, né? Para começar, o noivo fala: espera um pouquinho, suspende o negócio aí, que acho que não é bem por aí não, né? Porque isso demonstra o quê? Falta de respeito, falta de valorizar aquele momento, falta de olhar para aquela situação como uma situação de importância na vida do casal. Então aí já começa a mostrar que há problemas. Mas aqui o texto diz que Jesus amou a igreja. E aqui o texto diz que ele a trata como a noiva. E talvez o momento em que a mulher mais se arrume para o seu companheiro seja o momento do casamento. Porque já pensou, Beto, um dia de noiva todo dia? Ninguém aguenta, né? Né? Mas é o dia em que a mulher separa para um preparo todo especial. E como eram os casamentos na antiguidade? Havia um momento no casamento que era o momento da promessa do casamento. Então a mulher, ela se comprometia a casar, e às vezes esse comprometimento, ele era feito pelos pais que combinavam algumas dessas situações,
Então era uma situação que não era o definitivo, e eu quero ler aqui um texto para vocês, de Mateus, aí não precisa abrir não, eu vou abrir aqui, Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus, Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, o momento do noivado, havia um comprometimento, já era tido como certo, mas era um momento que antecedia o casamento propriamente dito. E esse momento era marcado por algumas promessas, compromissos assumidos, que seria o casamento efetuado então. Num segundo momento, havia a situação do presentear. Então, a gente vê lá em Gênesis capítulo 24, quando vão procurar uma noiva para o homem, e aí levam presentes para dar para a família, tal. Então havia aquela história do dote, que hoje em dia, graças a Deus, não tem mais. Então a gente não tem mais que dar presente assim, que antigamente era o pai que tinha que dar um presente legal, tal. Então dançou, viu, Gustavinho? Cadê? Perdeu. Então, eram algumas questões que acontecia. Quem não lembra da história bacana de amor de Jacó? Raquel, minha amada. Aí chega para o pai, aí, queria casar com a sua filha. Sem problema. Você trabalha 7 anos para mim e eu te dou a minha filha. Eu trabalho de graça. Eu amo a sua filha. Trabalhou 7 anos. No dia do casamento, aquela cerimônia toda supimpa, tal, entra a noiva com o véu toda bonitona. A hora que chega lá, que ele levanta o véu para dar um beijo. Ô pai, não é essa. O senhor mandou a filha errada. Não, é que aqui tem um costume assim: primeiro casa essa, depois casa a outra. Você quer a outra? Mais 7 anos. E ele trabalhou para ter a sua amada. O momento do presentear. E aí tinha um outro momento ainda, que era um intervalo de espera, e aí o texto de Mateus mostra bem isso, e esse intervalo de espera, ele era um momento extremamente importante, que era um momento onde a noiva, ela se preparava de uma maneira muito especial para receber a visita do noivo, que a levaria para o casamento. É aquela situação que a gente vê das virgens com as suas lamparinas se preparando para a chegada do noivo. E aí o texto é interessante, que mostra que algumas destas noivas não se prepararam adequadamente e as suas lamparinas apagaram. E aí, como elas não tinham onde comprar, começaram, divide um pouquinho. Não, cada um aqui, meu filho, que cada um por si. Aqui eu cuido da minha, você cuida da sua, porque a hora que o noivo chegar, ele só vai levar quem está preparado. E aí o noivo chega e leva uma parte e deixa outra parte que não estava preparada. Lembrem-se que esta associação também é feita, e por isso essa história contada, que o Senhor um dia vai trazer, vai voltar para levar a sua noiva para o lar definitivo. E aí precisamos estar preparados, que é o quarto momento do casamento, que eram as bodas propriamente ditas, que era o momento em que o noivo chegava no local para concretizar a cerimônia, efetivamente casar e levar a sua esposa para o seu lugar. Olhando essas experiências, como isso se aplica em relação à igreja que é gente? Em que momento as promessas do casamento foram estabelecidas? No momento em que Cristo vai àquela cruz e dá o seu melhor, a sua vida.
ele entrega naquela cruz o seu melhor. Ele derrama o seu sangue, por isso a palavra em Efésios é verdadeira. Aquele marido que ama a mulher a ponto de dar a sua vida, como Cristo fez. Cristo deu de verdade a vida dele por amor àquela igreja, aquela noiva que já estava santa, já estava limpinha, já estava sem mácula. Não. No momento em que ele faz o seu lado do compromisso do casamento, no momento em que ele dá o seu melhor, a sua vida, aquele povo que ele amava, não estava ainda olhando para ele como Senhor e Salvador. Ao contrário, estavam colocando uma cruz, uma coroa de espinhos na sua cabeça, estavam colocando pregos nas suas mãos, estavam humilhando, estavam agredindo, furando com uma espada, fazendo com que o seu sangue fosse derramado. E o que é que este noivo diz? Matem essa noiva. Não. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é amor incondicional. Um amor que não olha o que você está fazendo para ele. Ele olha o que ele quer fazer por você. E o que ele quer fazer por você é dar vida. Dar vida e vida em abundância. Então, esse momento do presente é esse momento onde o Senhor Jesus, ele parte na frente e oferece o seu melhor. E o compromisso estabelecido é: se você crer em mim e me ter como seu Salvador, você terá vida. Aí está a relação. Então, quando nós temos o momento do compromisso e do presente, nós vemos que o Senhor Jesus parte na frente e ele oferece o seu melhor para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas aí tem um outro momento interessante e importante, que é o momento da espera. Que é o momento onde a noiva deveria esperar o seu amado, mas esperar pronta, esperar preparada. Porque o noivo nem sempre avisava direitinho a hora que ia chegar. Por isso que aquela parábola das 10 virgens, ela é colocada no sentido de que algumas, talvez por uma demora, deixaram de tomar certos cuidados, acreditando que no outro dia, quando o sol nascesse e quando o comércio abrisse, elas poderiam ir lá comprar o azeite para colocar na sua lamparina. Mas o Senhor, o seu noivo, acabou vindo no momento em que a noite já havia chegado e não havia mais tempo para tomar alguma decisão. Será que na vida da gente, quando nós pensamos em Deus, esperando o momento de nos levar para junto dele, será que a gente tem consciência de que a gente também vive numa instabilidade temporal extremamente forte? Quem pode dizer: amanhã farei isso e depois farei aquilo? Não sabemos se estaremos vivos daqui a minutos. Às vezes a vida do ser humano é ceifada, e hoje em dia a ignorância, a maldade, ela está de uma forma tão aguçada. Semana passada, a Renatinha, que esposa do Alex, acho que foi na sexta, né, Digão? Na sexta-feira eu liguei para ela, porque ela trabalha aqui no 12 de outubro, e às vezes eu saio esse horário para ir para casa, para almoçar e levar a Vitória para a escola.
E como ela está já bem grande da gravidez, então quando dá esse horário eu ligo para ela e dou carona. Aí liguei, ela falou, pastor, eu já estou em casa, que eu não estou legal, tal. Aí assim que eu chego em casa, liguei para saber o que foi. Ela contou que uma amiga dela, 28 anos, professora, trabalhou com ela um tempo, na Avenida CUPC, parada num farol, o marginal chegou e deu voz de assalto, e ela se assustou com a abordagem do miliante, e ela deixou o pé escapar da embreagem, o carro deu um pulo, e o camarada deu um tiro, pegou na nuca dela, e o camarada foi embora, e ela ficou morta lá dentro do carro. Uma pessoa que teve a vida ceifada assim. Eu tenho certeza que cada um de nós tem algumas experiências de situações onde a vida foi ceifada numa fração de segundos, sem que houvesse tempo para algumas decisões. Como que nós, enquanto pessoas que compõem esta noiva de Cristo, como que nós estamos aguardando o nosso momento de nos encontrarmos com o Pai? Será que a gente tem procurado ter uma vida que agrade a esse Deus? Em Efésios, a gente observa que o noivo torna a noiva pura pela palavra. Por isso que é importante você ter a palavra de Deus em suas mãos. Mas o mais importante é você abrir essa palavra e compreender o que ela diz e obedecer. Jesus foi muito radical quando ele disse que aqueles que ouvem a sua palavra e não praticam são loucos, que constroem casas no monte de areia. E aí quando vem o vento, a chuva, a enxurrada, a enchente, a casa cai. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, Jesus compara aos que constroem a casa sobre a rocha. E aí Jesus disse que os mesmos problemas que vieram sobre a outra casa também vêm sobre essa. A diferença é que a casa fundamentada na rocha não cai. Porque aquele homem ouve e obedece o que a palavra do Senhor diz. E o último momento, amados, que é o momento em que o noivo chega no lugar onde estão lá as noivas, tal, e aí, como diz a parábola das virgens, aquele momento é um momento de alegria e choro. Alegria porque ele vem para levar os que estão preparados, para levar aqueles que olharam para ele como Senhor e Salvador, para aqueles que se deixaram limpar pela palavra, para aqueles que deixaram os seus problemas, pecados e dificuldades aos pés da cruz e olham para Cristo como Senhor e Salvador. A estes, no momento em que as trombetas tocarem, haverá riso, haverá alegria, porque nós saberemos que Jesus está voltando. Mas será que a gente está preparado para isso? Será que a gente entende que precisamos buscar de verdade? Eu me lembro quando eu era adolescente, nós tínhamos uma estrutura aqui na igreja que era bem diferente, o nosso pé direito era mais baixo, e nós tínhamos uns quadradinhos no teto, que eram de uma espécie de... era um papelão furadinho, tal, uns quadradinhos de 30 centímetros talvez, colocados assim, e aí o tempo era baixinho e estávamos preparando alguma coisa para o Natal, que tinha alguma coisa gravada lá no som, que era um som de trombetas tocando, tal.
E aí nós tínhamos a cabine de som que era numa outra sala e só tinha uma janelinha para fora. Então o pessoal do som não tinha um contato assim. E a gente conversando ali no meio perto da porta ali, falando sobre a volta de Cristo. E a igreja apagada já. O zelador na época também gostava de apagar a luz para a gente sair logo. Então já estava tudo meio apagadinho e tal. E a gente falando das trombetas e tal. Dali a pouco acontece simultaneamente duas coisas. O pessoal do som aperta um botão errado lá e solta as trombetas. No que soltou as trombetas, todos nos assustamos, inclusive um gato que estava no telhado. O gato se assusta e teve lá um tremelique e caiu a placa que ele estava em cima. E aí tentem imaginar. Tadá! A trombeta, o gato, a placa, plef, e o bicho pendurado assim no escuro. Gente, ainda bem que só tinha adolescente, porque se tivesse alguém com o coração meio fraco, aquele gato apanhou aquele dia, viu? Que olha, o bicho ficou pendurado numa posição perfeita para bater, né? Porque ele não conseguia voltar, tomou uma coça que... Mas sabe o que isso mostra? Que na verdade, meu irmão, na hora que aquela trombeta tocar de verdade, a gente vai tomar um susto. E hoje é o momento para a gente escolher se o susto vai ser para o bem. Uau, chegou! Ô senhor, o senhor me assustou, mas vamos que vamos. Ou se o susto vai ser para o outro lado. Senhor, dá um tempinho que eu ainda preciso resolver algumas coisas. Já era. A decisão tem que ser antes da trombeta. Porque este noivo já deu a vida dele por você, igreja que ele ama, povo que ele ama. E esse amor que ele demonstrou, ele só quer reconhecimento. Que você o reconheça como Senhor, mas também que você o reconheça como Salvador. Qual a diferença? Saber que Cristo é o cara, todo mundo sabe. Saber que Ele é o Filho de Deus, saber que Ele é o Rei dos Reis, saber que Ele é o Senhor dos Senhores, isso todo mundo sabe. Mas saber que Ele é o Salvador, só aqueles que o confessam como Salvador saberão que Ele é o seu Salvador. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Quero convidar você a um momento de reflexão, porque em meio a algumas coisas engraçadas que a gente acaba tratando e abordando, tem algo muito sério, que é a nossa relação com esse Deus que nós declaramos amar. Há uma coisa muito séria que envolve a nossa relação com esse Cristo, que não deve ser visto só como um elemento histórico que dividiu o calendário na humanidade. Mas precisamos olhar para esse Cristo como a prova viva do amor de Deus para com você. E o que Ele espera de você é que você olhe para Ele e o chame de Senhor e Salvador. Quando você compreender essa verdade, você vai perceber que precisa viver de uma forma diferente. Viver de uma forma
a agradar o coração do Deus que você serve. Viver de uma forma a buscar neste Deus a alegria de ser seu filho e não só uma criatura. Quando você pensar na graça, na misericórdia que esse Deus tem para com você, é o momento em que você vai perceber que precisa levar a sua vida de uma forma a agradar o Deus que te ama, o Deus que tanto fez por você. Quando nós tivermos essa consciência de olhar para Cristo e ir além do histórico e vê-lo como meu Salvador pessoal, será o grande momento que o Senhor vai resgatar a nossa vida. Você que já tomou essa decisão ao lado de Cristo, viva para agradá-lo. Você que já tomou essa decisão e já disse a Jesus Cristo um dia: eu aceito o Senhor como meu Salvador. Viva de uma forma a permitir que você seja purificado, limpo pela palavra. Agora, se você ainda não tomou esta decisão de forma objetiva, se você é daquele tipo de gente que conhece a Cristo como Senhor, como Filho de Deus, mas ainda não o convidou para ser o seu Salvador pessoal, ele bate a porta e aguarda o seu chamado. Ele aguarda o seu convite para que ele se torne, além de Senhor, o seu Salvador. E eu quero dar a você a oportunidade, neste momento, você que não tomou ainda essa decisão ao lado de Cristo, enquanto a igreja ora por sua vida, nós queremos convidar você, num ato de fé, a deixar Cristo ser na sua vida, além de Senhor, ser o seu Salvador. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de tomar essa decisão? Eu convido você a levantar uma de suas mãos, para que a igreja ore por você, para que possamos ajudá-lo, para que possamos ajudá-la a chegar mais e mais perto desse noivo que tanto te ama e deu a sua vida por amor a você. Alguém que gostaria de tomar essa decisão e convidar Jesus, o Senhor, para ser também o Salvador? Beto, que Deus te abençoe, meu querido. O Beto me procurou alguns dias atrás para falar sobre fé. Conversamos um pouco, dei uma Bíblia para ele. Beto, que Deus te abençoe. Alguém mais quer tomar essa atitude corajosa desse jovem? Se não, quero convidar a igreja a orar pela vida dele. Quero convidá-la a vir aqui à frente, Beto, com a sua esposa. Quero convidar a Laila a vir aqui à frente também, a Camila. Porque quando o evangelho entra na vida das pessoas, a família é abençoada. E uma coisa que é bacana ver no Beto é que do dia que a gente bateu aquele papo lá na minha sala,
No outro domingo ele trouxe a irmã, o irmão e a mãe. Aí no outro domingo, o irmão e a mãe chegaram aqui primeiro que ele. E já estavam aqui. Um jovem advogado, um homem que conhece a lei de Deus. E talvez aqui em Betão você tenha pensado assim: peraí, se ele é o justo juiz, ele vai julgar e eu tenho que estar apto a entrar nessa. E Jesus é o meu advogado que me leva ao céu. Amém, igreja? Alguém mais quer vir aqui à frente para a gente orar com você? Se não, convido a igreja a se colocar de pé e juntar-se ao centro. Essa imagem vocês não veem sempre, né? Beto, esse povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai com você. Vamos te ajudar. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Eu te louvo pela vida do Beto, que hoje entrega a sua vida e passa a olhar para o Senhor, não mais só como o Senhor da sua vida, mas agora também como o Salvador da sua vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio para convencer-nos a tomar as decisões certas. E que o Espírito Santo tenha liberdade na vida do Beto para continuar a direcionar esse Teu filho nos Teus santos caminhos. Oramos assim agradecidos pela graça, pela misericórdia de Deus que nos alcança. E é no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. O Beto e a família podem voltar para o seu lugar, mas a igreja continua junto, porque nós queremos, além de colocar a vida do Beto no altar do Senhor, como um filho que nasce, porque o momento da conversão é um momento que nascemos de novo. Nós queremos também convidar a Odília. Cadê? Vem aqui a família toda. A Odília, o Léo. Nós temos uma visitinha extremamente importante que veio visitar a gente. Olha o tamanho do moleque. A Odília tinha conversado comigo e tinha pedido uma oportunidade. Ele me conhece, a gente já é velhos amigos. Nós já estivemos juntos quando ele estava ainda na barriguinha da mamãe. Quando ele nasceu, a gente esteve lá visitando. E nós agradecemos a Deus pela vida dessa família, que também tem procurado caminhar na presença do Senhor. E nesse momento nós queremos orar. Pesadinho ele, hein? Nós queremos orar por essa família, consagrando esta vida no altar do Senhor. Amém? Como é o nome todo desse príncipe aí? Guilherme Martins Rezende. Guilherme Martins Rezende. Fala, amém. Vamos orar, queridos. Deus de amor, queremos colocar esta família no Teu altar mais uma vez. Agora, ó Deus, com essa bênção desse filho tão lindo, saudável, que tem trazido, ó Pai, tantas alegrias.
Cada vez que vemos notícias colocadas na internet sobre as conquistas do Gui, a gente se alegra. Cada vez que vemos no sorriso dos pais, da família como um todo, as alegrias que essa criança vem trazendo ao coração deles, nós queremos nesse momento, ó Deus, consagrar essa vida no teu altar, para que o Senhor continue a dar direcionamento e sabedoria aos pais para conduzirem esta criança nos caminhos que esta família também vem buscando seguir. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, a vida desses amados, e que esse momento possa ser um momento relevante e impactante na vida deles, quando eles colocam a vida dessa criança nas tuas mãos, ó Pai, para que a tua bênção repouse sobre a vida deles, e em especial na vida deste garotinho. Abençoa o Guilherme para que ele cresça em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Oramos assim alegres e felizes no nome santo de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. No nome dele oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a igreja. As palmas louvam ao Senhor. Boa semana, que Deus abençoe você. Não quero dar-te só uma parte do